Meus amigos, que todos vocês, todos, sem exceção, venham neste exato momento receber a luz do Espírito Santo, o entendimento do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito da sabedoria, o espírito de discernimento espiritual, o espírito de conhecimento, o espírito do caráter de Deus, a mente do Senhor Jesus. Para quê? Para que vocês venham colocar em prática, obedecer a instrução, a orientação que o Espírito Santo vai dar para que então vocês venham tomar posse de uma vida de qualidade e ser feliz na terra, especialmente no que diz respeito ao seu matrimônio, ao seu casamento. Porque não é fácil a gente encontrar uma pessoa que combine com a gente. Imagine 8 bilhões de pessoas praticamente nesse mundo. Quem vai combinar com quem? É difícil. Eu diria quase que impossível. Sem o Espírito Santo é impossível, com certeza. Porque há muitos detalhes, há muitas coisas que envolvem o casamento. Mas, para que a pessoa venha encontrar a pessoa certa, que se encaixe com ela, os dois têm que ter o Espírito Santo dirigindo, conduzindo, orientando, para que então eles venham colher uma vida de qualidade e venham ser um exemplo para os seus filhos, para as novas gerações. Veja só, quando nós tratamos de casamento, que é a parte mais importante na vida do ser humano, assim eu entendo, eu vejo assim, porque eu lembro que, quando jovem, eu via meus irmãos com problemas com as suas respectivas esposa ou marido. Eu via, eu presenciei, éramos 7 irmãos. Então nós vimos, em loco, o que é um mau casamento. E eu, obviamente, vendo aqueles maus exemplos, eu coloquei as minhas barbas de molho e, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero que o Senhor me dê uma pessoa que venha de ti. O Senhor me apresente a pessoa, porque eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Então eu preciso de uma pessoa escolhida por ti. Escolhida por ti. Isso foi importante, foi extremamente importante, foi vital, porque eu sabia que a minha salvação, a salvação da minha alma, iria depender de um bom casamento, de um casamento, digamos assim, feito por Deus. Porque se eu não fosse bem casado, é óbvio que eu ia procurar uma outra pessoa. E se não fosse bem casado com a outra, eu ia procurar outra, como as pessoas fazem normalmente. As pessoas estão buscando. Eu já casei 1, 2, 3, 4 vezes e aí não estou bem. Por quê? Porque as pessoas se deixam levar pelas emoções, pelo coração, pela beleza, pelas vaidades, pelas cobiças, pelo corpo, pelo cara saradão. As pessoas se deixam levar pelos olhos físicos. E uma coisa é quando você
vê, você deseja, você quer, mas quando você leva para casa e que desembrulha aquele pacote, o pacote ou aquilo que você comprou no shopping, que estava cheio de luzes, etc. Quando você chega em casa, que vai colocar aquilo que não tem luzes, não tem foco, não tem nada, aí você experimenta, você vê, você se arrepende de ter comprado aquilo. Mas aí já é tarde, você já encalacrou de dívidas, a loja não vai devolver o seu dinheiro, você tem que ficar com aquilo mesmo. Mas você despreza aquilo. Quer dizer, você paga o preço por uma coisa que os seus olhos ambiciou, desejou. E quando você chega em casa para colocar aquela coisa, você vê que não é lá grande coisa. Assim é o casamento das pessoas. Muitas pessoas casam, enfim, você sabe o que eu estou falando. Mas quando o Espírito Santo guia a nossa cabeça, quando ele dá a orientação certa, você pode ter certeza que os dois vão colar e vão ser verdadeiramente um só corpo. Um só corpo. Da mesma forma que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, quando a pessoa se ajunta com o Senhor, ela é um espírito, quer dizer, um casamento perfeito. Ela é um espírito com Deus. Isso tem que acontecer também no relacionamento físico, emocional, espiritual aqui na Terra. É só a pessoa pensar um pouquinho. É claro, ô bispo, olha, eu me casei mal, eu fiz besteira, o que eu faço agora? Bispo, o meu marido é da igreja, o meu marido era da igreja, não é mais. Bispo, ser da igreja ou não ser da igreja não vai fazer diferença, não. O que importa é você ter o espírito do altar, o Espírito Santo. Não importa se você é pastor mal casado, esposa mal casada com uma pessoa de Deus, você é mal casado. Não importa. O que importa é você ter o Espírito de Deus, o guia em toda a verdade, que é o que Jesus promete. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Mas, primeiramente, ele guia a gente a um compromisso com outra pessoa dele, com uma pessoa, uma filha dele, também que tem o mesmo espírito, os mesmos desejos, as mesmas convicções, os mesmos objetivos. E aí é impossível dar errado. Então você, minha amiga que está me ouvindo nesse momento, participando, preste atenção. Para você que está em busca de um amor verdadeiro e por toda a vida terrena, você tem que ter o Espírito Santo e a pessoa com quem você vai se unir tem que ter o Espírito Santo. Mas como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Como é que eu sei que a outra pessoa tem o Espírito Santo? Caráter. O caráter. Você sabe que o Espírito de Deus, Deus é Espírito, Deus é palavra. Deus é Espírito, Deus é palavra. Nós somos Espírito, alma e corpo. Então, a nossa essência é o Espírito, que é a sabedoria, que é o discernimento, que é a razão, que não tem nada a ver com emoção, com a alma. Mas quando o Espírito é dirigido, o nosso espírito, a nossa cabeça é dirigida, conduzida pelo Espírito de Deus, pela cabeça de Deus, então a nossa alma se submete ao Espírito, ao nosso espírito, e aí
nós ficamos completos, porque o corpo vai agradecer. O corpo, que é o deteriorável, vai agradecer, porque essa trindade pessoal vai estar harmoniosamente sendo conduzida pelo Espírito de Deus. Então, você quer um relacionamento perfeito, que você vai ter paz, porque muitas pessoas, mas muita gente mesmo, tem testemunhos aí, aos montes. Nós temos testemunhos ao vivo de pessoas que tinham os seus casamentos estragados, deteriorados, comprometidos. Já não havia mais jeito. Ele era mulherengo, ela não era muito boa, ela também traía e etc. Uma confusão desgraçada. Mas quando eles conheceram Jesus, não é porque entraram na Igreja Universal do Reino de Deus, não. É porque quando eles conheceram Jesus, entregaram suas vidas, conduziram suas vidas no altar, deram suas vidas no altar, receberam o Espírito Santo, o Espírito de Deus, pronto! O Espírito de Deus, então, reparou, consertou, fez tudo novo, e hoje eles vivem uma vida de qualidade, exemplos para os seus filhos, seus descendentes. Então, amiga e amigo, se você está procurando uma pessoa, primeiro você tem que se avaliar, ver se você é aquela criatura que tem um caráter, um perfil de Deus, caráter de Deus. Você é uma pessoa de palavra, você é uma pessoa que cumpre com seus deveres, você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você é obediente à palavra de Deus. Você é temente ao Senhor. Isso tudo é o Espírito Santo quem faz. É o Espírito Santo que faz a gente ordeiro, de caráter, que honra a palavra que empenhamos, que é o nosso espírito. Então, você vai buscar uma pessoa que também honre a palavra que empenha. Você vai buscar também uma pessoa que é de caráter. E então você vai notar que aquela pessoa de caráter tem o mesmo espírito que você tem, porque você é de caráter e ela também tem o espírito de caráter. Então, esse é o principal. Esse é o principal do casamento. A pessoa ter caráter não é só dar o troco certo, não. A pessoa de caráter é caracterizada pela palavra empenhada. Porque quando se casa, vai para o altar e chega lá e empenha-se a palavra um com o outro. Eu sei que muitos casamentos são feitos no oba-oba, as pessoas vão mais para se mostrar o vestido, mostrar a roupa, mostrar a ostentação, tudo balela, tudo ilusão. Mas quando a pessoa vai para o altar, querendo entregar sua vida para o outro, para outra pessoa, e honrar aquele compromisso lá no altar, o juramento lá no altar, honrar aquela palavra, vou ser fiel a você, seja na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, não interessa o que você é ou você deixar de ser, mas eu vou honrar minha palavra com você, e a outra pessoa faz a mesma coisa, então aí nós temos duas pessoas de caráter que vão se tornar uma só pessoa, um só corpo, um só caráter. E aí vai dar certo. Aí vai combinar. O braço, a mão esquerda não vai ficar brigando com a mão direita. Vão estar em paz um com o outro. Você entende o que eu quero dizer? Então, você que já casou, que está cheia de problemas, qual é a solução, bispo? O que eu faço? Foque a sua vida no recebimento do Espírito Santo.
Ao invés de ficar tentando resolver o problema com o seu marido, que você não vai resolver, tentando resolver o seu problema com a sua mulher, que você não vai resolver, na força do braço, na força do conhecimento desse mundo, você não vai resolver o seu problema, porque isso envolve uma libertação da velha natureza, isso envolve um novo nascimento, isso envolve a pessoa nascer do Espírito Santo, envolve nascer da água e do Espírito Santo, para ser espiritual, para ser de Deus, ter a natureza divina. É o que Jesus fala. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus tem que se submeter ao rei do reino de Deus, que é o Senhor Jesus. E para se submeter a ele só com o Espírito Santo, só nascendo de Deus. Você quer resolver? Então procure focar a sua vida. Não fique olhando para ele, não fique lamentando, não fique murmurando, não fique jogando palavras fora, gastando tempo. Gaste o seu tempo em receber o Espírito Santo, que aliás, esta é a razão porque nós teremos o jejum de Daniel a partir desse sábado à noite, à meia-noite de sábado, nós começamos um jejum de informações, as informações seculares, e vamos buscar apenas beber, absorver os pensamentos de Deus, os pensamentos bíblicos. Então, não fique aí, bispo, ora por mim, faz isso. Eu posso orar, não custa nada, eu oro, eu oro por todos. Normalmente eu oro por vocês, normalmente, como o pão nosso de cada dia. Mas o que adianta a minha oração se você não faz a sua parte? Se você não luta por si própria, se você não se entrega, se você não se rende lá no altar de Deus, não adianta nada. O que adianta a oração para uma pessoa que insiste em viver de acordo com a sua própria vontade, do seu próprio jeito? Não há oração que vai resolver. Oração não é mágica, não faz mágica. Oração ilumina a pessoa, dá a direção, e aí a pessoa vai e obedece, e aí ela colhe os frutos da obediência. Agora, se a pessoa não obedece, ela vai morrer orando e não vai acontecer nada. Essa é a realidade. Não pense que oração é varinha mágica que faz o milagre, não. A oração só funciona quando os dois fazem a sua própria parte. Você faz a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Se você não fizer a parte sua, ele não vai fazer a parte dele. A mesma coisa é o casamento. Se o marido não faz a vontade, se não sacrifica por ela, e ela não sacrifica por ele, não há como haver união aí. Não há como. Mas, bispo, eu tenho sacrificado pelo meu marido, mas o meu marido não dá a mínima. Então, você sacrifica pelo seu marido, mas primeiro você tem que se sacrificar por si próprio. Receba o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai te dar direção para saber como você vai sacrificar para o seu marido sem ofendê-lo, sem tocar nele, sem tentar mudá-lo. Você vai com o seu jeitinho, dirigida pelo Espírito Santo, você vai trazê-lo na palma das suas mãos e ele vai comer na palma das suas mãos. E a mesma coisa se dá com você, rapaz, homem. Se a sua esposa é rebelde, se a sua esposa é, tagarela, difícil de se lidar, então entregue-se no altar. Meu Deus, me dá a direção. Ele, o Espírito Santo, vai conduzi-lo de forma tal que ela vai ser tocada. Que aí o Espírito Santo vai ajudar você também. Assim como ajuda a ela, vai ajudar você também. E os dois vão chegar a um denominador comum. Amanhã vamos falar mais a respeito. Mas não se esqueça, qualquer que seja o seu problema matrimonial, qualquer que seja o seu problema de relacionamento, qualquer que seja, aliás, não é só esse problema de relacionamento que estamos falando, não. Qualquer coisa que envolve a sua vida, você tem que ter o Espírito Santo,
Porque sem ele, não há como você chegar a uma vida de qualidade, uma vida feliz, prometida na palavra de Deus. Sem o seu casamento com Deus, é isso que eu falaria. Sem o seu casamento pessoal com Deus, com o Espírito Santo, eu não tenho o que lhe dizer, não tenho o que falar para você. Mas se você receber o Espírito Santo, eu lhe garanto que a sua vida vai ser diferente. Você vai ter uma nova vida. Você vai ter uma vida diferenciada da vida dos outros. Como eu tenho, como nós temos, Esther e eu. Mas eu falo eu, ela está incluída porque ela e eu somos um só. Então, como nós temos essa vida, nós queremos passar para vocês. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Aliás, antes de terminar, hoje à noite, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós trabalhamos, nós lutamos, os pastores casados, bem casados, estão trabalhando, lutando pelo seu casamento. Venha fazer a terapia do amor e saber como você pode receber o Espírito Santo e saber como lidar com os problemas que você está enfrentando. Tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.